Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Salve Sardenberg, salve Cássia, todos os ouvintes e também espectadores. Você sabe, Boa tarde, Vera. Cássia, ouvintes, que às 11h58 a Vera mandou a foto dela com a carteirinha de vacinação. Aqui, ó. Muito bem, ótimo, Vera. Aqui o band-aidinho, a camiseta, vacina sim, toda paramentada hoje, ó. Beleza, estamos aqui. E por falar em vacina... né? Você acompanhou todo o desenvolvimento aí da história da Covaxin hoje, né? Sim, Sardenberg. Eu vi que a Miriam e o Merval já abordaram vários aspectos, e são muitos, né? Desse escândalo que o Merval muito bem comparou ontem à Fiat Elba do Collor. E eu acho que ainda ontem a gente rememorou um outro episódio do Collor Gate, que foi aquela Operação Uruguai, né, Sardenberg? Isso. Algo montado meio às pressas para desmentir as acusações e que não parava em pé. Que foi a explicação dada pelo ministro Onyx Lorenzoni, ao lado do coronel Elcio Franco, agora deslocado do Ministério da Saúde para a Casa Civil. Amanhã, na CPI, a expectativa é que o servidor Luiz Miranda e seu irmão, o deputado também chamado Luiz Miranda, possam explicar as acusações graves feitas pelo ministro. O ministro os acusou de falsidade ideológica, falsificação de documentos, prevaricação, quando na verdade tudo leva a crer que a denúncia que ele fez é consistente. Por quê? A própria empresa responsável pela intermediação da Covaxin acabou desmentindo o ministro Onyx Lorenzoni, dizendo que ela fez mais de uma versão daquele recibo, né, do chamado invoice, que é o recibo para o pagamento das vacinas, para o que eles queriam que fosse pago das vacinas indianas Covaxin. Então foram feitas 3 versões daquele documento e o ministro acusou em alto e bom som um servidor público concursado do Ministério da Saúde de ter falsificado um recibo, falsificado um documento. É uma acusação gravíssima. A Polícia Federal, que não foi mobilizada para investigar as acusações de fraude quando o servidor e o deputado denunciaram, agora foi mobilizada de pronto para investigar o próprio servidor, para investigar o deputado, numa clara tentativa de intimidação de testemunhas. Então, amanhã, a CPI deverá ir por esses caminhos. O caminho da denúncia em si, feita pelo Luiz Miranda, e do fato do governo não ter reagido a ela, não ter mandado apurar nem nada, e a tentativa de intimidação do servidor e do seu irmão, ambos testemunhas de uma CPI que tem autonomia para fazer esse tipo de investigação. Esse tipo de intimidação é passível de punição. Os senadores falam, inclusive, que o senador Onyx Lorenzoni pode ser incluído ali no rol dos investigados ao final da CPI. É importante pensar, né, Vera, nos elementos concretos dessa história. Hoje cedo a gente estava conversando aqui no Jornal da CBN com o senador Omar Aziz, presidente da comissão. Ele disse que já enviou um ofício para a Polícia Federal para saber se houve qualquer tipo de abertura de inquérito para investigar a denúncia. Por enquanto, ninguém achou esse inquérito, né? Ninguém achou. Ontem mesmo o ex-diretor-geral da PF, delegado Rolando Alexandre, disse não se lembrar de ter sido acionado pelo presidente da República para uma investigação como essa. Depois que o ministro Onyx falou, surgiu também uma troca de mensagens entre o deputado Luiz Miranda e o chefe da segurança ali, o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, ele dizendo, olha, eu mandei mensagens ao presidente, eu estou denunciando um esquema, etc. Qual que é a tentativa pela qual o governo quer se livrar de qualquer problema? Dizer que não foi nada pago, né? Que nada foi pago para a Precisa. E nem a vacina recebida, que foi o que o Bolsonaro falou hoje.
e nem a vacina recebida, que, portanto, né, não tendo nenhuma materialidade, não tem crime. Não é bem assim, né, Sardenberg? Porque o empenho integral do 1 bilhão e tanto para a compra dessas vacinas foi feito. Dinheiro empenhado é um dinheiro reservado. Esse dinheiro está reservado para esta destinação, para esse fim. Por que não foi efetivamente pago? A Anvisa ainda não liberou essa vacina. E o servidor não prevaricou, porque ele levou o caso ao Ministério Público Federal. Também eu acho muito tênue e muito arriscado o ministro Onyx Lorenzoni falar em denunciação caluniosa, porque certamente amanhã um servidor vai mostrar na CPI, e já entregou ao Ministério Público, a troca de mensagens com superiores, as mensagens que ele recebeu de representantes da própria empresa, esse fato de a empresa ter um terceiro braço em Singapura, que é algo que também está chamando a atenção dos servidores. Então tem muitos elos muito frágeis para o ministro ter vindo naquela agressividade, naquele tom realmente intimidatório, falar com uma testemunha que ainda nem falou. Também tem esse aspecto muito burro da estratégia do governo. Antes mesmo do depoimento do servidor na CPI, eles trataram de montar essa Operação Uruguai. E por quê? Porque o desgaste estava muito grande. É um governo que se jacta de não ter denúncias de corrupção. E essa é uma denúncia de corrupção estrito sensu, com superfaturamento, com intermediários, com políticos no meio. Então, por isso a pressa em desmentir, que levou, inclusive, o presidente a receber o ministro Eduardo Pazuello fora da agenda, o ex-ministro, para que ele explicasse algumas coisas. Agora, você sabe que o ministro Queiroga também falou, né? Ele disse que não pagou e não vai pagar, dando a entender que eles estão com a ideia de cancelar o contrato, né? Agora, toda quarta-feira o Ministério da Saúde faz uma projeção da distribuição de vacinas. E na projeção de ontem, consta lá 20 milhões de doses da Covaxin. E também, Sardenberg, num ofício, em resposta ao deputado federal Gustavo Frutti, do PSDB, não é do PSDB, mas ele é do PDT do Paraná, quando ele perguntou quais são as vacinas já compradas, e a pergunta que ele fez é compradas pelo Ministério da Saúde, a resposta oficial a um requerimento, portanto, de um parlamentar, requerimento de informações, vinda do Ministério da Saúde já na gestão Marcelo Queiroga, também constam lá as milhões de doses da Covaxin como compradas. Então, não adianta dizer que foi um delírio coletivo, né? Não foi. Tem um empenho, tem estava no cômputo geral de vacinas feito pelo governo federal, tem uma participação direta do presidente Jair Bolsonaro pedindo pressa na compra da vacina. Então, não se está diante de uma denúncia tirada da cartola. São fatos concretos, negociações do Ministério da Saúde com uma empresa por um preço 1000% maior do que o ofertado inicialmente pelo laboratório indiano diretamente, e com toda essa digital de pressão política sobre o funcionário, tentativas de adiantamento, várias tentativas diferentes de adiantamento desses empenhos, mesmo antes do recebimento da totalidade ou das parcelas das vacinas. Então, tem muita coisa aí. E o servidor que vai ao Ministério Público antes mesmo de ir à CPI, ele não vai à toa, ele tem o que mostrar, né? Vera Magalhães, muitíssimo obrigado. Quando é que é a sua segunda dose? 22 de julho, Sardenberg. Quando será que a gente vira jacaré? É só depois da segunda dose. É só depois da segunda? Só depois da segunda dose. Você está escondendo suas escamas aí, então. Por isso que você vê que eu tô com bastante com casaquinho. Tem umas escaminhas no seu pullover aí na frente. Então aí. Começou a metamorfose. Começou. Tá bom, então. Só falta a Cássia agora para o nosso time ficar 100%. Estou super ansiosa. Vamos ver se terça-feira. Terça-feira. Isso que dá ser novinha nessas horas, né, Sardenberg? Fica aí, dando de novinha, né? É isso aí. Obrigado, Vera. Até. Tchau, amanhã, gente. Sexta-feira vai ser longa. Até mais, Vera. Vai, tchau.